Eu sou o Ian Ramil e você está ouvindo o Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar sobre Música. Depois de ganhar o Grammy Latino de melhor disco de rock em 2016 com o ótimo Deriva Civilização, o gaúcho Ian Ramil está de volta com seu terceiro disco intitulado TTI. Agora a guitarra e a bateria abrem espaço para as texturas e os beats, em um trabalho que tem uma musa inspiradora, Nina Ramil, sua primeira filha. Nesse episódio, eu, Renan Guerra e o Nick Silva recebemos o Ian para um papo sobre a produção e a criação do TTI. Olá, pessoal, eu sou o Renan. Eu sou o Nick. E eu sou o Bem-vindo, Ian. Obrigado. É muito bom receber você aqui pra gente poder conversar desse disco, porque a gente ficou ouvindo todos os singles e esperando muito ele, assim, com aquela crescente de expectativa. E acho que é muito positivo poder te receber pra gente conversar um pouco mais sobre esse trabalho, né? Que massa. Obrigado por me receberem aqui. Adoro vocês também, acompanho sempre. Ah, que bom. Eu acho que para começar, a gente pode falar sobre essa pessoinha que modificou sua vida e que é a inspiração para esse disco, né? Que é o nascimento da Nina e como que isso impactou no seu trabalho. Impactou muito em mim, pessoalmente, né? E o meu trabalho é totalmente reflexo das minhas experiências pessoais, assim, né? Foi uma grande transformação, assim, que eu fui percebendo com o passar do tempo, que eu sigo percebendo, assim, ela me tirou de um lugar, assim, de que, eu sou assim, eu tô tal do meu jeito, né, e eu comecei a perceber, tu começa a ter um ser muito delicado, assim, um ser humano sem vícios, né, que tá ali se formando totalmente só com a base do instinto, do que vem ali, de genética, do que vem, né, daquele bichinho que vem, assim. E ela vai assimilando coisas, vai mimetizando coisas e vai, né, vai dessa maneira assimilando coisas de outras pessoas para se encaixar na convivência, né? E eu fui cada vez pensando mais sobre isso, como eu tinha coisas do meu comportamento que eu tinha como minhas coisas, mas na verdade eram coisas que daqui a pouco eu estava mimetizando de algum outro lugar, de alguma outra pessoa, sabe? Desde os gestos, dos movimentos, do volume da voz, do jeito de falar, do jeito de rir, tudo está muito misturado, assim, né? A gente é muito as pessoas que a gente cruzou a vida toda, né? A gente é uma colcha de retalho de vários outros, assim, assimilados pelo nosso instinto, nosso jeito de se meter no mundo, né? E aí eu fui percebendo coisas assim, e foi me dando muito essa sensação de que às vezes eu estava deslocado de mim mesmo, sabe? Tinha coisas que eu tinha construído para me relacionar com o mundo, e daqui a pouco não eram coisas que eu nunca tinha parado para pensar, mas que daqui a pouco eram coisas que eu não gostava, assim, sabe? O que eu queria. Enfim, ela fez com que eu olhasse de novo para mim, e esse olhar para mim fez com que eu olhasse de novo para o mundo e começasse a ver as coisas todas de uma maneira diferente, assim, sabe? E passa muito isso, né, a gente cresce numa sociedade que tem coisas que vão nos apontando, tem que performar de tal maneira, assim, tu é um homem, tu tem que performar de tal maneira, cada um de nós reage de uma maneira sobre essas imposições, né, mas elas influenciam a gente no que a gente é, né, e eu fui me dando conta, assim, de que muita coisa que era minha não era minha, assim, tá? Então, aí tudo começou a vir diferente, não foi uma coisa planejada, eu vou compor um disco para minha filha, Sim. ou vou compor um disco falando sobre tal coisa, não teve esse plano, assim. Eu comecei a fazer canções, a primeira que eu fiz foi, eu acho que a Cantiga de Nina, que é ela chorando com um mês de vida, eu fiz cantarolando aquela melodia, eu pensei que bonita essa melodia, eu vou gravar, uma cara de melodia antiga, assim, né? E aí daí em seguida eu fiz o Bichinho, que aí é uma música que fala explicitamente dela, sobre o nascimento dela, sobre ali esses primeiros meses de vida, ela tinha 4 meses quando eu fiz. E nesse meio tempo eu estava fazendo outras canções e tudo mais. Quando eu parei, isso lá em 2016, né? Fiquei 16, 17 e 18 compondo. E aí quando chegou 19, finalzinho de 18, 19, eu comecei a gravar em casa o disco e eu fui me dando conta que essas canções, elas tinham todas por mais diferentes que elas fossem, entre elas tinham um fio condutor, assim, sabe? Elas tinham uma coisa que ligava uma à outra, assim, sabe? Mesmo coisas que parecem muito distantes, tipo Mil Pares e Bichinho, 2 canções Sim.
elas têm muito em comum, na minha percepção, assim, elas falam disso, né? Eu fui me dar conta depois, que eu estava falando sobre essas coisas, sobre essa experiência afetiva dentro de casa e, ao mesmo tempo, esse mundo passando pela janela e na televisão e nas telas, e a gente, né, dentro dessa ambiguidade, essa confusão, essa aparente incongruência das realidades, assim, né? E aí o disco foi virando esse negócio, assim, mas não foi uma coisa pensada, assim, eu me dei conta depois, assim, eu tinha feito, eu trabalho muito intuitivamente, assim, eu vou escrevendo as coisas que dão na telha e tal, e depois eu vi que tinha esse lance que conectava tudo, assim. O disco de 2016, né, que você lançou em 2016, o Deriva Civilização, ele me parece um disco bastante raivoso, assim, tipo, pelo menos você bota tudo pra fora de uma vez só. Esse novo me parece mais esperançoso, assim, ele tem alguns toques ali de você também criticando algumas coisas e tal, que a gente vai se aprofundar depois, mas acho que ele, no fim, ele acaba sendo um disco que projeta esperança, assim, que você tá tentando até, sei lá, criar um novo mundo pra sua filha viver, alguma coisa assim. Faz sentido isso, assim, de você se projetar mais esperançoso? Eu acho que sim, e até a coisa da raiva é uma coisa que mudou muito, assim, eu não sou mais raivoso como eu era, assim, não tem mais mudou muito, assim, sabe, porque é isso, assim, essa coisa do jeito, porque uma criança bem pequenininha tá ali, daqui a pouco tu, sei lá, dá uma risada mais alta, a criança se assusta e chora, sabe? Aí tu começa a se dar conta de certas coisas, ou daqui a pouco tu te irrita com um troço idiota, qualquer dar um tapa na mesa, assim, a criança se assusta, sabe? Tipo, começa né, vem desse lugar, eu fui dando quando parei, por que eu me irrito, assim, com coisas banais nessa proporção que daqui a pouco não tem razão, sabe, assim. E reflete muito disso também, nesse aspecto. E sim, o Deriva é um disco de uma época que eu estava ligado nessa coisa, assim, a cabeça a milhão e vivendo aquele Brasil daquela época, né? Tipo, muita efervescência e também muita esperança, na verdade, porque a gente vinha também de uma época que a gente já estava acostumado com um padrão alto de direitos humanos, assim, se caminhando para uma coisa que já era 10 anos de Lula, né, de PT, assim, no poder e tal, então tinha uma coisa já, parecia que a gente já estava num alicerce, assim, estava estabelecido já o mínimo que a gente seria. Sim. E aí depois a gente viu que a gente podia ser bem pior, né, e aí ele reflete muito, eu acho que isso também uma coisa mais, era raivoso, mas ele também ele era esperançoso, ele era querendo mudar, ele era chamando atenção para as coisas, ele tinha essa ambição, assim, descaradamente político, mas por esse viés mais da raiva mesmo, como tu bem falou, né? E esse disco ele veio desse outro lugar, um lugar mais tipo de olhar assim de fora e olhar para dentro e tá nesse outro universo, mas é bem um outro momento da minha vida, assim mesmo, sabe? Também eu acho que também depois vivendo esse período, eu comecei a compor ele ali já estava naquele momento trágico ali, né? De golpe e Temer, e daí já quando eu comecei a gravar ele, já tava ali Bolsonaro, então tipo assim, eu não queria mais também, já tava com vontade do silêncio, sabe, menos ruído, assim, então já a partir desse início, sem bateria, sem guitarra, o disco vai para um outro caminho, com vontade e tudo também já cansado de já tá tocando com banda há bastante tempo, queria fazer um troço diferente. E a coisa de ser pai, a gente começa a valorizar muito o silêncio, assim, né? Tipo, tanto nesse aspecto da comunicação, daqui a pouco não ri tão alto, ou no momento que tá dormindo, ou, sabe? Ou tem uma delicadeza assim, que tomou conta. Eu acho que a delicadeza é o que me guiou, assim, nesse processo todo do Tetém. Sim, fiquei curioso com essa questão de o disco já está sendo composto e gravado mas antes da pandemia e todas essas coisas, e você só lança ele agora, assim, como foi esse processo desse tempo todo que você ficou com o disco ali, e se não deu, você tipo assim, nossa, o que eu faço com esse disco agora? Eu lanço, não lanço? Acho que deve ter tido alguma questão nesse sentido, né? Ah, foi perturbador, né, cara? Muito tempo. E eu tinha passado uma coisa parecida com o meu primeiro disco, que eu gravei ele em 2012 e fui lançar em 2014. E na época parecia uma eternidade. Nesse período eu tinha composto todo o Deriva, que seria o segundo disco, né? Então eu lancei o primeiro em 2014 e em 2015 já lancei o Deriva, já
quando eu lancei o primeiro, eu já tava, tipo, achando aquelas músicas velhas, tava de saco cheio daquelas músicas, entendeu? Já tava numa outra. E aí, porra, daí o disco saiu e foi super bem recebido, veio uma PCA, tava super legal, assim, foi um monte de crítica boa e tal, aquela coisa do disco, né? E aí eu agora pensando nisso, e eu acho que eu assim, pensando estrategicamente, como sempre fui meio grunge, nunca dei bola pra isso, mas agora que eu sou pai, eu tenho que dar bola pra esse negócio também. Mas pensando se eu olho pra trás, eu penso, aquele disco poderia ter sido melhor trabalhado, eu poderia ter, sabe, ter tido mais calma, demorar mais um tempinho pra lançar o Deriva, deixar ele correr mais, circular mais com ele. Mas enfim, não me arrependo de nada, mas foi uma coisa do momento. Agora, nesse momento do Tetem, eu entrei pra fazer ele com a cabeça assim, não, vou fazer com calma, não tô com pressa, eu vou fazer no meu tempo. E aí, final de 2018, comecei a gravar, passei 19 inteiro em casa, fazendo os arranjos, trabalhando muito sozinho, assim, chamando um amigo ou outro para fazer um experimento, mas eu não quis a coisa de muitas influências simultâneas, que é muito legal, mas para esse trabalho eu queria uma coisa bem assim mesmo, tipo, olhar para a canção, ver o que eu queria botar ali, o que eu queria tirar, botar não sei o quê. Muito inspirado no James Blake, assim, também, eu gosto muito do primeiro disco dele, principalmente, e gosto muito da Billie Eilish também, então tem até a Billie Eilish conheci depois de já ter começado o disco, foi metade de 2019 que eu conheci ela, eu já vinha no processo, e eu me identifiquei com o processo do que eu ouvi ali daquele primeiro disco dela, assim, da busca do essencial, que era que eu vinha, né, que é o Tetem, né, o Tetem é um pouquinho, pequenininho, a Nina inventou essa palavra quando ela era pequenininha, ela falava uma coisa grande, o Tetem, que é outra... Ou fala, não, agora não vai comer tal coisa. Tetem, ela fazia. Virou essa palavra. É uma palavra que depois eu acabei fazendo uma música que chama Tetem, que fala que vou ficar viajando só mais um Tetem. E foi o processo que me norteou todo, assim, foi o conceito que me norteou todo no processo, assim, de pensar o essencial. Então eu já parti desse processo de ficar trabalhando durante esse ano sem pressa. Só que, claro, a gente nunca imaginou que ia acontecer uma coisa como a que aconteceu, né? Então, lá, quando eu terminei de gravar ele no início de 2020, ia lançar ele em maio de 2020, e tava correndo para finalizar, mix de massa, não sei o quê, estourou a pandemia. E daí, quando estourou a pandemia, eu pensei, não, para aí. E aí eu ia lançar para um selo daqui, uma gravadora, o estúdio onde eu gravei o Áudio Porto. Aí eu acabei saindo na época, a gente achou melhor, eu resolvi sair, eu fui finalizar o disco com calma. Daí eu pensei, tá, pronto, agora sim, né? Estourou esse negócio, não sei quando vai parar, a gente não faz ideia do que vai ser esse negócio, quanto tempo vai durar, o que vai acontecer. A gente tava lá em casa, e aí eu pensei, não, agora eu vou pegar o que eu tenho, essa gravação toda, eu vou trabalhar nisso, vou trabalhar mix com calma. Daí eu fiquei 1 ano mixando ele, fiquei depois 1 ano masterizando ele. São processos absurdamente longos pro padrão, assim, tu masteriza em alguns dias, geralmente, assim, tu manda e o cara manda. Mas daí ficou nesse processo de minúcia mesmo, de busca de som, de sonoridade, de coisas, assim, sabe? E o Ricardo Mosca, que fez a mix, e o Felipe Tchauri, que fez a master, entraram também na viagem. Então foi um processo bem minucioso desse trabalho. Então, esse período não foi um período vazio, assim, foi um período que eu segui produzindo, segui trabalhando no disco, eu não fiquei só sentado esperando. Aí eu tinha ficado maluco, né? Se fosse, tipo, o disco tá pronto, até essa foi uma estratégia pessoal de manutenção do sabor também pelo disco, assim, sabe? De não ter ele pronto logo e ficar esperando a hora de lançar, sabe? Então, nesse período longo de mixagem e masterização, também fiquei muito pensando, escrevendo os clipes e produzindo esses clipes e pensando o lançamento e fazendo todo esse processo, sabe? Lentamente de construção do lançamento dele, de todo esse material visual, assim. Então, e não compus nada durante esse período. Compus, sim, trilha para peça, para cinema, alguma parceria ou outra, mas não, meu trabalho como autor, assim, artista, compositor ali, eu não compus nada. Não quis incorrer no que eu considero que foi talvez uma pequena autossabotagem lá na época do primeiro disco, assim. Então eu quis manter esse sabor por ele, assim. Até hoje eu gosto muito do disco, assim, não fiquei, sabe, enfadado, assim. Mas aí a gente chega em outro ponto que eu acho interessante, que você acabou de tocar, que são os clipes. Acho que todo esse tempo, né, disponível aí pra finalizar a obra e tal, você conseguiu criar algumas peças visuais que contribuem muito pro que é o disco, assim. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo de pensar os clipes e de tentar traduzir essas músicas num outro contexto.
Isso foi uma pilha importante que a Sofia Ferreira, que é uma amiga minha de 1000 anos, trabalhou comigo nesse pensamento na época do planejamento, botou sempre essa pilha, assim, de fazer o audiovisual, de fazer os clipes e tal. E aí eu fui me obrigando a pensar as coisas, assim, porque para mim não é simples, assim, traduzir em imagem as coisas que eu faço, assim, em termos de audiovisual mesmo, assim, né? Eu tenho as imagens ali da letra, da música e tal, mas criar essas metáforas, porque eu também não quero qualquer babaquice, assim, não quero só fazer um troço lá, assim, sabe, qualquer, assim, eu gosto de me aprofundar nas coisas e viajar nas coisas, de abrir camadas e possibilidades ali, e viajar na criação desse negócio. E aí eu chamei o Jones Camargo, que é um dramaturgo, meu amigo há muitos anos aqui de Porto Alegre, ele é um super escritor, para pensar comigo esse clipe do Macho Rei, né? Daí ele veio com essa ideia do aniversário do menino e tal, não sei o quê, mas uma ideia realista. Daí eu comecei a botar o surrealismo todo, a coisa do espirro, a coisa dos homens deformados, das crianças sem cara, aquelas coisas todas. Eu fui botando a pilha, a gente foi construindo daí, adaptando, reconstruindo o roteiro dele, que ele tinha feito inspirado no Iluminado, né? Tinha até uma cena do gurizinho andando de triciclo no início, assim, que depois o pessoal da produção achou melhor tirar, porque a gente não tinha um corredor daquele tamanho para filmar. E aí, cara, e daí foi tudo isso, assim, o processo todo. Daí o Macho Rei aconteceu em função de uma pilha desse pessoal do cinema que é maluco, assim, que faz as coisas de um jeito muito grandioso, assim, né? Então eles entraram com tudo. O Davi Preto, que dirigiu um amigo meu também de 1000 anos, diretor, super criterioso, assim, e tal. E aí foi entrando o Edu Rosa, o Martino, o Pitinini, para falar alguns que eram direção de foto e arte, eles trouxeram gente. Foi tudo na base do apoio, porque se fosse fazer pagando todo mundo, nunca poderia fazer, entendeu? É um clipe de, sei lá, 500 mil reais, se fosse contratar e pagar todo mundo. Tipo, equipamento, as empresas entraram como apoiadoras também, botaram todo o equipamento de cinema, tudo, entendeu? Então isso só aconteceu por causa disso, da pilha dessa galera. E ficou uma super produção, assim, né? Um clipe que eu me orgulho muito, assim, é o meu primeiro grande videoclipe, eu acho, assim, quer dizer, acho não é, com certeza. E os outros foram processos diferentes. O Mil Pares, de última hora, a gente resolveu que seria o primeiro single. E eu pensei, não, precisamos de alguma imagem, então, para fazer. Daí eu pensei então a gente precisa ter uma imagem que seja forte, simbolicamente, que tenha impacto visual, mas que seja simples de filmar. A gente tem que filmar, tipo, nesse final de semana. Daí eu fiquei pensando nesse negócio ali, que seria isso, aquilo que rolou no final, assim. A gente chegou lá numa rua, só tinha ideia das pessoas passando na minha frente em câmera lenta. E aí, de última hora, eu resolvi que ia estar com mate. De última hora, a gente achou, chegando lá, que a gente viu que ia ser naquele lugar. Foi tudo meio no improviso e rolou. A ideia era ter uma imagem icônica, legal, para ter a letra do coisa. E aí, o bichinho também foi um lance, até uma troca de ideias com a Karina Levitan, que resultou depois, inconscientemente, nessa coisa, assim. Ela falava de umas ideias de nuvens com formas e tal, e foi virando essa coisa do clipe com a Nina no meu colo, mudando das coisas, também pensando já em termos de produção, como a gente conseguiria filmar isso com uma equipe pequena, né, e fazer um troço que também tivesse um valor simbólico legal, assim, né. E tem uma coisa também legal, assim, desse clipe, que algumas pessoas já vieram me falar que legal que preservou a tua filha, não expôs o rosto dela, não tem uma coisa que ela tá sempre de costas no meu colo, assim. E é natural, não é? Tipo, eu não tô assim tapando o rosto dela, né? Ela tá, tipo, naturalmente ali numa posição no colo ali. E é uma coisa que a gente nunca postou o rosto dela nas redes, né? E é difícil, né, esse negócio de não postar o rosto do filho, porque, porra, a filha é o ser humano mais bonito que já passou na face da Terra e o pai quer exibir aquela criatura, né? É difícil não postar, mas a gente sempre pensou também que é uma escolha dela, quando ela tiver noção do contexto das redes sociais e tal, é ela que vai decidir se ela quer dar a identidade dela para as big techs e para as pessoas que ela não conhece, ou se não quer. Minha irmã, por exemplo, não tem redes sociais, não quer saber. E aí é isso, sabe? Essa viagem toda, assim, nem sei do que eu comecei falando. Não, mas fez sentido, não se preocupe. Eu acho que a gente pode, então, começar a falar um pouco sobre as faixas, né, do disco, entrar mais de cabeça. E a faixa que abre o disco já é a faixa título, né, o Tetém. E eu queria que você contasse um pouco sobre ela. Você já falou um pouco que foi essa palavra inventada por ela, mas como você decidiu que ela seria o título do disco, né? Foi logo no início, quando eu comecei a gravar aqui
no estúdiozinho em casa, ela já me chamou a atenção, assim, por ser uma palavra inédita, uma palavra que não existe. Quer dizer, existe porque a Nina inventou. E tem essa coisa do que já estava me norteando, dessa vontade de fazer sozinho, fazer tudo tetém mesmo, sabe, em casa. O disco começou assim, né? Eu ia fazer o disco em casa, a ideia era gravar todo em casa e lançar bem, assim, bem underground, low profile mesmo, assim, sabe? E aí um amigo meu veio um dia aqui, um cara que trabalhou, é português, ele foi diretor da Vice, da MTV, um cara que tem uma história de showbiz, assim, né? Ele veio aqui, eu mostrei pra ele que eu tava gravando e ele, botou uma pilha, não, tem que fazer, não sei o que, tem que gravar lá no aeroporto, esse super estúdio aqui que tem em Porto Alegre. Aí botou essa pilha e foi botando a pilha de uma coisa mais ambiciosa de produção mesmo, fazer um disco mais bem acabado, mais tecnicamente bem realizado, assim, sabe? Com mais recursos e tal. E aí depois entrou a coisa também da Sofia trazendo essa ideia de fazer clipe. E ele foi tomando essa proporção, assim, maluca para um independente, né? Mas voltando à música, ela fala isso, assim, né? Eu acho porque eu comecei a perceber muito, assim, como o tempo passa rápido e as coisas que parecem permanentes, elas desaparecem muito rapidamente, assim, sabe? Quando a gente menos espera, a filha já tá caminhando, não engatinha mais, não faz mais rolinho pela casa. Quando vê, já tem dente na boca, não tem mais, nunca mais vai não ter dente na boca, espero. Aí ela, daqui a pouco, tá falando o R normal, sabe? Então, daí o Tetém é um pouco isso, assim, uma vontade de agarrar aquele momento, assim, para que ele permaneça, sabe? Legal. A gente chega na segunda, então, a canção do Chapeuzinho Vermelho, que é, na verdade, ela cantando, né? É uma música curtíssima e muito bonitinha. Ela cantando esse clássico. Mas eu acho que, mais do que isso, ela serve como uma ligação pra terceira, que é a Macho Rei, né? Mas, antes de chegar nela, conta pra gente como foi esse processo de gravar a sua filha, né? Que deve ser um negócio super interessante. Isso foi ao acaso. Isso aí foi um vídeo que eu registrei dela lá no aeroporto, quando eu tava gravando o disco. Ela brincando ali no coisa, ela tocando, eu tocando, ela queria que eu tocasse, e eu fiquei filmando ela. Depois, quando eu tava produzindo o disco, eu fui resgatar algumas coisas que eu tinha de celular, de gravação e tal, coisinhas assim. E aí eu achei essa música, e achei muito legal esse negócio ali, ela cantando super afinadinha, tocando aquele piano maluco ali, assim. E aí eu usei na intro de Macho Rei aquele pianinho plão, 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 que rola. Aquilo ali é uma nota é um acorde que ela deu nessa gravação, que eu manipulei o som e transformei ele naquele negócio e usei no Macho Rei. Daí mais adiante, quando eu tava lá organizando o disco, eu pensei, essa música pode ser uma boa conexão com a coisa. Porque ela fala, agora ela entrega pra mim. Isso foi exatamente isso que tu decifrou. Ela é uma música principalmente para conectar o Macho Rei naquela sequência ali, porque me parecia estranho se ele entrasse logo depois de Tetém do nada, parecia uma coisa meio sem assim, muito abrupto, né? Ele ficaria meio... Sim. E ela tem uma função de conexão, exatamente isso que tu falou. Essa faixa que a gente tá falando, de número 3, né? Macho Rei, é uma canção, uma parceria sua com a Juliana Cortes, que ela própria já tinha gravado no disco dela de 2020, depois a Duda Brack também grava no Caco de Vidro em 2021. Como que foi trazer ela pra você? No caso, acho que ela já estava gravada antes. Como é que foi essas trocas com as outras artistas? Essa música, eu tinha feito ela... eu tinha feito porque eu fiz ela quase toda, ela tava com a letra, com tudo ali, assim. E aí, quando eu produzi esse disco da Ju, né? Aí, quando eu cheguei lá pra gente fazer as canções, a gente passou uma semana junto com compositores e compositoras pra fazer as músicas do disco. Eu mostrei pra Ju e falei, eu acho que falta um pedaço. E ela falou, sim, seja homem. Aí eu, isso. Ela matou com o refrão, né? Com o bordão. Eu botei o não no final ali e aí a canção se amarrou e tal. E um ano, 2 antes, eu vinha tocando esse riff que tem na minha versão bem claro ali, assim, é um riff que eu vinha tocando, eu gostava daquilo ali, um bordão em dó, o violão, né, mais grave do que o habitual, naquele bordão mais gordo, e eu tocava aquilo e tal, e não fiquei um ano tocando, sem botar melodia, sem botar letra nem nada, só porque eu curtia aquele negócio e tal, fui levando, e eu mesmo de mostrar pra Duda na época, e a Duda adorou o riff, falou, cara, vamos, faz essa música, eu quero gravar, não sei o que, tal. E ela adorou, daí eu falei, vamos demais, aí foi. E aí, quando chegou no disco lá da Ju e tal, a Ju gravou, daí a Duda depois acabou gravando também.
eu já sabia que eu ia gravar ela, assim, sabe? Então eu não quis botar o meu arranjo em cima, a minha ideia de arranjo em cima das coisas. Então eu deixei muito solto ali na produção da Ju, para os músicos arranjarem, fui conduzindo ali a produção daquela música, mas sem determinar, não, vamos usar o riff assim, vai ser tal. Deixei que a coisa fluísse mais naturalmente, e tem uma versão bem diferente, né, da Ju, né, uma coisa mais folk, assim, né, com violão de nylon, acho super bonito aquilo ali. E depois a da Duda também, a Duda até me chamou na época pra produzir a música, eu falei, não vou fazer isso, eu tô fazendo meu disco agora, não vou conseguir, tá ligado? Nesse momento, tava lá viajando no meu, né, tava trabalhando nessa música e tal. E aí, por sorte, no vídeo que é dela também tá super bonita, de um jeito diferente também, com aqueles saques, assim, cheios de coisas, assim. Eu achei curioso que a dela parece conversar com o Deriva Civilização, assim, tem uma coisa violenta, uma força que é diferente. Acho que é bem interessante, que ela também já tinha cantado algumas coisas, algumas composições suas antes, né, naquele projeto que ela tinha do Yaraíra também, ela tem essa coisa mais pro rock mais forte, assim, que é muito interessante. É verdade, tem razão. Eu acho que sim, acho que tem muito a ver com Deriva mesmo. Ela cantava o Coquetel Molotov no Yara, né? Isso. Boa, a gente chega então na quarta faixa, Cantiga para Nina. Você já comentou um pouquinho sobre ela, né? Que foi uma coisa que você estava cantando para sua filha, logo que ela nasceu, embalando ela ali. Então, como é que foi transformar essa cantiga que é tão pessoal, assim, é tão direcionada para ela, para algo que virou de todo mundo, né? No fim das contas. E eu também tenho que falar que eu gosto muito desse arranjo. Ele é muito singelo, assim, ele é muito bonito de ouvir. Pô, que massa, obrigado. Essa foi isso, assim, foi eu acho que a primeira dessa série de músicas, assim, me lembro direitinho dela, bem pequenininha, chorando, e tu pai de primeira viagem, às vezes tu não sabe o que tá acontecendo, a criança tem 1 mês de vida, é aquele serzinho que tá com algum incômodo e não para de chorar, eu ficava tentando cantarolar alguma coisa, daí eu cantarolei essa melodia, e pensei, é bonito isso aqui, botei pra gravar e tal, tem essa cara de melodia antiga, né, não sei se eu tinha falado isso já. E aí eu passei nos próximos dias seguintes, mês, sei lá quanto tempo, fiquei cantarolava pra ela ali quando ela ia dormir, ficava fazendo a melodia, cantando, e aí vinha as ideias de letra, eu ia anotando e tal, né. E aí foi nessa onda. Daí depois eu com ela feita, eu mostrei pro Jortácio, que é um amigo meu, compositor também, músico daqui de Porto Alegre, e aí ele falou, pô, é bonito essa melodia, podia fazer um lance tipo fagote 7 cordas, como é aquela abertura do Cartola, do Preciso Me Encontrar. Ela é um samba antigo, né? Quase um chorinho, assim. Isso. E aí entrei nessa viagem de fazer isso no disco, né? Porque tem uma coisa muito forte essa música do Preciso Me Encontrar pra mim também, que ela é a música que me aproximou do samba, assim. Porque o samba não é parte da minha escola musical, assim. Eu nunca... Não se ouvia muito samba em casa. Se ouvia João Gilberto e tal, mas não o samba do Cartola, assim, sabe? Uma coisa... onde uma lacuna da minha formação musical até o final da adolescência, assim. Eu logo ali com 17 anos, 18, eu descobri o Preciso Me Encontrar, descobri o Cartola e fiquei louco com o Cartola, né? Com esses sambas, assim, dessa época, principalmente com o Cartola. E aí foi um momento perfeito para fazer essa homenagem, assim, essa reverência, essa referência ao Cartola, né? Aquele arranjo tão bonito, assim. Daí a gente gravou essa música e aí ela tinha esses formatos. Eu vinha trabalhando muito em casa naquele formato da última, da versão final dela lá, que é aqueles coro de vozes, muito inspirado pelo James Blake, ali daquele I Never Learned to Share, sabe? Que tem um arranjo de voz maravilhoso. E aí fiquei viajando muito naquilo, assim, aqui e tal. E aí eu não sabia muito como é que ela ia ser. Depois no final, quando ela já estava gravada, que eu resolvi fazer essa montagem dela, que ela começa com o arranjo 7 cordas e fagote, entra nesse a capela, e daí ela retoma aquela categoria clássica no final lá, com a banda de samba lá mesmo no final, assim. A gente chega então à faixa de número 5, O Mundo é Meu País, que é uma parceria sua com o Luiz Gabriel Lopes. Luiz Gabriel Lopes, para quem não sabe, é o Luiz Gá hoje em dia, que fez parte da Graviola, da Rosa Neon e tudo mais. É uma faixa muito bonita, né? Eu queria saber como se deu essa parceria, como que foi a construção dessa composição. A gente fez no WhatsApp, velho, essa música. A gente fez ela no WhatsApp. Eu tava lendo um livro da Minuschini, da Reine Minuschini, do Teatro do Soleil, e era uma entrevista dela. E aí a pessoa que estava entrevistando ela perguntava, tá, mas por que tu fica falando nas tuas peças sobre a guerra civil no Quênia, ou não sei o quê, não sei aonde? E ela dizia,
E era porque ela era um ser humano e ela sentia que tudo que dizia respeito à humanidade dizia respeito a ela também. Ela sentia parte de tudo e logo ela sentia no direito de falar sobre o que ela quisesse. E eu achei aquilo assim tão bonito e tão óbvio. Daí eu anotei essa ideia do o mundo é meu país e toda história é minha história, todo lado é de cá. Essa ideia... E anotei e fui dormir. E aí no dia seguinte me acordei com a mensagem no celular ali, o LG me dizendo: e aí, vamos compor uma música, vamos fazer uma música. E eu, tá, cara, escrevi isso aqui ontem, mandei para ele, já mandou uma melodia e aí a gente partiu para trabalhar. Daí eu fui complementando música, ele foi complementando letra, a gente foi um trabalho bem junto mesmo, assim, de fazer as duas coisas, música e letra juntos, assim, sabe? Daí uns meses depois a gente se encontrou aqui em Porto Alegre e aí finalizou ela, assim. É uma música que as pessoas têm me falado muito dela, assim, todo mundo tá bem tocado por ela. Bom, então a gente chega na sexta, metade do disco, e essa é uma parceria sua com o Poti, o Lego Efeito Manada. Ela me parece a música mais difícil do disco, assim, ou pelo menos... eu acho que é mais complicada mesmo, ela tem mais elementos, tem mais coisas, assim, acho que talvez ela... não sei se ela fuge exatamente, mas ela não tá nessa coisa do Tetém, né? Ela pra mim parece que cresce mais, assim. Conta um pouco pra gente dessa faixa. Eu entendo o que tu fala, ela é a mais... Eu acho que também no sentido de composição, ela é a mais, assim... sofisticada, talvez, assim, de harmonia, de melodia. Ela é uma música grandiosa, assim, eu acho, né? Uma composição, ela é toda... Mas nesse ponto que tu falou, eu acho que ela traz esse ponto, mas o Mundo é Meu País também, no final ela fica super recheada, talvez seja que tem mais elementos ali, tem muitos elementos, né? O Mil Pares também tem muitos elementos, mas eu acho que o Tetém está presente nela no sentido de que é tudo colocado assim pontualmente, assim, sabe? E o Lego acho que também tá nesse lugar, mas sim, ela é a mais densa, talvez, assim, né? Ela é a favorita dos músicos, né? Meus amigos músicos, todos os músicos são que é a favorita, todo mundo fala, qual é a favorita é o Lego. E ela é uma música que eu pesquei um dia lá eu tava no Seron, que é meu parceiro que produziu e foi o baixista do Deriva, produziu junto comigo, né, o Deriva Civilização. Eu tava lá na casa dele, ele me mostrando umas coisas que o Poti tinha gravado com ele e tal, e aí eu vi, tinha um trechinho de uma música, assim, falei, pô, isso aqui é muito bonito, que era o... E tinha só um início, assim, bem curtinho. E aí eu roubei esse negócio, aí fiquei trabalhando, fui fazendo a música e tal, chamei o Poti, mostrei pra ele aqui, e ele tá, e tal, essa acabei fazendo mais eu mesmo, roubando uma ideia dele, assim, Entendi. O que pra mim parecia um esboço. Pra ele era uma música encerrada já, mas pra mim eu pensei, isso aqui tem um potencial de ir mais longe, assim, de crescer mais como canção, sabe? E aí fiquei viajando muito nisso, assim, né? Disso, assim, ela é uma música que vai indo. Maravilha. Chegamos à faixa de número 7, Mil Pares, que é uma faixa que você compôs pensando na Duda Brack, é isso? Pro disco dela, e acabou não entrando, e acabou virando o primeiro single desse álbum, né? Foi. Ela me pediu pra fazer uma música, na época ela tava, acho que montando o repertório, na época ela tava fazendo o repertório do Caco de Vidro. Ela pediu, tem uma música aí pra mim, faz uma música. Eu falei, pô, tá bem. Aí eu fiz uma música, fiz o Mil Pares ali numa tarde, assim. Foi até a imagem do fogo, lembrei disso hoje, falando mais cedo. Essa imagem do fogo me veio de um clipe do Carne Doce, e eles dançam na volta do fogo. Eu acho que era alguma coisa do tipo, assim, eu não lembro exatamente, mas hoje me veio essa imagem na cabeça, tinha alguma coisa com fogo, assim, que eu vi nesse negócio, pensando nessa coisa bem ritualística, assim, e tal, né, e veio a imagem do shopping pegando fogo, as pessoas na volta dançando, a gente todo mundo dançando em volta do shopping, assim. E aí eu fiz ali a música, escrevi a letra e botei a música depois, que é uma coisa que eu não costumo fazer tanto, assim, mas eu fiz toda a letra, depois musiquei, e mandei pra Duda. E a Duda, achou muito legal, tá, mas era muito... Ela não gostou muito da ideia de que tinha muita letra, era muito grande, ela queria coisas mais concisas. Tava numa onda uma busca mais da concisão e tal, da síntese, assim, que depois ela acabou gravando o Macho Rei, que tem isso, né, uma música mais sintética, assim. E aí, enfim, mas daí ela tem essa onda, e ela é um funk, né, não sei se vocês sacaram que ela é um funk, né? Eu não tinha percebido. Eu pego o violãozinho é um funk. Que legal. Funk maluco. Bom, então a gente chega na oitava, o bichinho.
Acho que essa é a minha música favorita do disco, assim. Eu gosto muito de como ela é construída, assim. Conta pra gente como que foi fazer essa música e escolher ela como single também. Acho que é bem simbólico, né? Já que, né, é feito pra sua filha. Enfim, é uma narrativa muito bonita, assim, é muito tocante, de verdade. Obrigado. É uma música que me emociona muito, assim, porque me bota de volta naquele momento, assim, também, né? Ela me faz repensar, lembrar o parto e tudo mais ali, assim, esses primeiros momentos, meses de vida da Nina. E foi muito natural ela ser o single, porque eu acho que é essa música que simboliza, assim, talvez a música mais importante do disco, assim, pra mim também. E tem uma imagem nela que eu gosto bastante, que é totalmente verídica, que é ouvir uma cachoeira sair, seguindo o teu corpinho a caminho do ar da terra que alvorava por ti. Então, quando teve lá o parto da Nina, eu tava lá junto, a Laura foi cesariana, né? Daí tava aquele pano na frente, assim, eu tava ali do lado dela, assim, e aí eu volto e me levantar pra ver como é que tava ali, o que tava acontecendo. E daí daqui a pouco, assim, estavam ali abrindo a barriga, não sei o que, daqui a pouco ela abriu, cara, e saiu uma quantidade de água, assim, ó, de dentro ali, que foi um troço que eu me assustei na hora, cheguei a olhar pros meus pés, porque eu achei que ia inundar a sala do quarto, tá ligado? E foi uma loucura, daí quando eu tava escrevendo isso, eu fiquei lembrando disso, dessa cachoeira saindo, assim, então é um relato completamente verídico, assim, sabe? Era uma quantidade muito impressionante de água que saiu, assim, de dentro da barriga. E aí ela é isso, ela é ela também foi isso, foi uma música que eu fiz numa tarde que a Laura tinha saído, sei lá, a Nina tinha 4 meses, então eu fiquei toda a tarde com a Nina em casa e fiquei ali vendo ela, brincando, fazendo as coisinhas dela, assim, bem pequenininha, né, 4 meses ficando num tapete ali, olhando, mexendo nas coisinhas e tal, e eu fiquei ali viajando nessa coisa de como é um bichinho, né, como é um... A música do Pai Coruja. Muito do Pai Coruja, é isso aí. Maravilha. A faixa de número 9, Teletransporte, eu sei que essa é uma faixa bem antiga, né? Que você tinha já a composição e depois que veio a letra. Como foi esse processo de resgatar ela e ela aparecer aqui de novo? Essa música eu fiz lá, assim, em 2010, talvez. Eu fiz essa música, que ela é uma música bem... Esse arpejo bem Beatle, assim, né? Ela tem uma coisa bem... um folk, assim, né? Uma coisa tal. Eu sempre gostei dela e nunca consegui botar letra, assim. Até uma época eu tentei botar letra com o pai, mas a gente, na segunda sessão, já estava brigando, não deu certo, a gente desistimos de botar letra junto nela. E aí passou esse tempo todo, e aí com a Nina, num dia, a gente no quarto brincando, umas tardes ensolarado, o sol entrando, assim, ali, eu sonolento, ela tinha aquelas caminhas, tipo, colchão no chão, assim, eu tava lá deitado naquele colchão, ela brincando, vinha até mim, não sei o quê. E eu tava meio sonolento com aquele sol, assim, e daí daqui a pouco eu tava em Rosário do Sul, na minha infância, eu também tava em Pelotas, na casa da minha avó, e tava com a Nina no quarto, e tava lá em Rosário, vendo meus tios, meus primos, sentindo as coisas, assim, teletransportado pra minha infância mesmo, vivendo um momento que parecia que já tinha passado, mas estava completamente presente. E daí me caiu essa ficha, assim, da letra, do que ela deveria falar, assim. Daí foi isso. Boa, a gente chega na 10ª, quase chegando no final já do disco. Palavras Vão. Eu gosto muito dela, que ela tem uns momentos bem distintos, assim, né? Começa com essa coisa bem voz-violão ali, bem contida, pra no finalzinho, assim, pros últimos segundos, daquela explodida bem roqueira, assim. Não sei, pra mim ela me parece quase uma continuação de Teletransporte, dessa coisa, tipo, já tô num lugar, de repente tô em outro, assim, sabe? De voltar, às vezes até voltar no tempo, porque esse rock me parece uma coisa bem noventista, assim, dessa coisa dessas guitarras bem ruidosas e tal. Conta pra gente um pouco de como foi o processo de fazer essa faixa. Legal, cara. A coisa do rock, ele é a banda do Deriva, né? Eu chamei os guris justamente pra gente fazer um insert Deriva, assim. Então a gente foi lá pro estúdio um dia e eles passaram o dia inteiro lá fritando e fazendo, e gravando. Depois eu cheguei em casa e peguei aquelas horas de gravação e montei esse trechinho que é o que permaneceu no disco ali, assim, né? E a ideia era realmente fazer um adendo, assim, e retomar e construir essa quebra também dessa música que vem numa monotonia, né? Ela vai indo, só aquele violão tocando aquela harmonia. E que é uma música que também, junto com o Teletransporte, acho que são as duas músicas
antigas do disco, assim. Essa Palavras Vão, eu fiz ela lá na mesma época, 2010, 11, 12. E ela nunca entrou em nenhum disco, assim, como Teletransporte, que não tinha letra Teletransporte. Mas eu sempre gostei dela, essa música meio conceito, assim, né? Ela, tipo, ela não fala nada, é só aquele violãozinho, assim. E aí lá pela Santos ela diz, não fala agora, né? Tipo, né? Ela gera. Ela é um momento, assim, que eu, enquanto estava nesse processo de 2 anos, com o disco ali, finalizando e tal, várias pessoas me disseram, próximo, assim, não, só tira essa música do disco, não tira essa música do disco. Eu falei, não, porra, eu gosto dessa música. Eu até pensava na época que ela seria, tipo, um carro-chefe de algum disco, assim. Eu tava ouvindo muito aquele A Sleep on the Floodplain, do Six Organs of Admittance, uma banda muito obscura da Inglaterra, que é, sei lá, que eu descobri num programa, um canal desses de música, um cara que tinha uma loja de disco no interior da Inglaterra, e aí perguntavam pra ele, se pegasse fogo a tua loja, e o cara tinha milhares de discos, se a tua loja pegasse fogo, tu só pudesse salvar um disco, qual disco tu salvaria? Aí o cara foi lá rapidinho, puxou esse disco assim e mostrou. Aí eu falei, não, para aí, eu vou ter que ouvir esse disco, né, cara? E daí eu fiquei ouvindo esse disco muito, muito tempo, assim, e é realmente muito legal. E ele é muito baseado nisso, nos violões, umas músicas que vão e ficam ali se repetindo um negócio durante 9 minutos. Assim, é um disco super radical, assim. E eu adorei aquele negócio na época. E aí fiz essa música inspirado muito por esse disco que eu vim ouvindo bastante, assim. E sempre pensei que ela seria uma música importante de um disco de violões, assim, sabe, com violões com um papel central, que eu acho que é o caso desse disco, assim, ele é um disco de violões, assim, bastante também, né. E chegou o momento dela, assim, ninguém ia tirar ela dali, não adianta, né, e iam me dizer, não, essa não vai sair. Nossa, seria um bom final de disco também. Seria um fim interessante. É verdade. Chegamos à penúltima faixa, Homem Bomba. Eu vou contar que eu tava ouvindo o disco... Quando você estava ouvindo a primeira vez, assim, sem prestar tanta atenção, aí de repente eu vi que tava na metade da música, eu tava cantando a música inteira. Eu fiquei, essa música não saiu como single. Aí eu lembrei que ela tá no disco do Foti também. Exatamente. E é uma parceria sua com ele, né? Ela foi lançada também no disco Percepção, de 2018, que é um disco que a gente recomendou bastante aqui no podcast. Queria que você falasse um pouco sobre essa parceria com ele, é a segunda faixa que tem aqui junto com ele no trabalho, né? Essa música, diferente do Lego, que eu peguei um esboço dele, essa música já chegou com ela bastante bem encaminhada, assim, já tinha a ideia de forma, já estava com a letra da primeira parte. A gente fez basicamente letra da segunda parte e a variação melódica depois que rola mais pro segundo refrão lá. E eu acho muito legal, acho que é uma grande sacada dele, essa coisa do qualquer coisa celular. Eu me lembro de ouvir isso a primeira vez e ficar arrepiado, assim, porque é muito singelo, muito sutil, mas é muito profundo, assim, também, sabe? Sim. Essa coisa a ambiguidade da palavra celular nesse contexto, assim, né? Falando de tragédia humana, entrando na ideia do celular na nossa mão, a nossa obsessão por esse objeto, e ao mesmo tempo na coisa celular do nosso corpo, né? Que tem impresso nas nossas células, coisa que a gente não consegue evitar, assim. Eu acho um grande achado, assim, essa letra, esse trecho dessa letra, assim, esse trecho dele, né, que foi quando ele trouxe, me mostrou ela. Daí eu já comecei a pirar nessa ideia de ir desenvolvendo ali a letra mais adiante, assim, né. E é uma música que eu gosto muito também. Boa. Então a gente chega na última música, Cantiga de Nina 2, que é, na verdade, né, a mesma Cantiga da Nina, só que agora uma coisa bem, sei lá, lisérgica, doidona. E acontece uma coisa que eu não via há muito tempo, que é um hidden track. Fazia anos que eu não via algo parecido com isso, e aí a música acabou, eu fui lá ver, mas ainda tinha um tempo pra correr ali no Spotify. Daí depois que eu vi que tinha um finalzinho ali. Uma surpresa da Nina no final. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o disco começa com a Nina e termina com ela. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que foi de proposital, né? Mas é legal como ouvinte, assim, tá exposto a um negócio desses depois de tanto tempo. Eu vou te dizer, eu fiquei viajando, né? Essa vantagem de ser independente, fazer o que quiser, né? O cara pode fazer esses negócios. E é uma coisa que tinha muito em CD, né? Porque eu me lembro
Eu acho que era um Oasis, talvez, que tinha uma hidden track, ou era algum disco do Beck, agora não me lembro, mas tinha uma coisa que me marcou, acho que era um Oasis, cara, que acabou o disco, daqui a pouco começa a tocar um negócio, assim. Foi uma coisa legal. Isso aí esse trechinho dela cantando é ela com a minha cunhada. É um vídeo também, uma filmagem, a minha cunhada filmando ela, conversando com ela ali, falando. E aí ela começa a cantar essa música da Cadela, né? Ela inventa uma música, né? Ela sai cantando, é uma coisa que se inventou ali, assim. E aí, falando sobre o Cantiga de Nina, ela foi isso. Ela foi uma música que eu trabalhei muito em cima, assim, tentando viajar na coisa dos vocais. Eu nunca fui um especialista em vocais, assim, sabe? Mas eu adoro. Então eu fiquei lá viajando, tava nessa coisa de sem pressa, então eu ficava lá experimentando e tal. Eu fui buscando vocais estranhos que funcionassem e fiz os vocais totalmente sem base harmônica, assim. Eu só cantava. Porque essa música eu fiz ela só melodia e letra, não fiz a harmonia dela. Né? Uhum. Então eu cantava lá a melodia principal, estava gravada, e eu ficava experimentando coisas em cima, testando. Estava lá buscando aqueles caminhos ali improváveis, assim, para construir esse arranjo, assim, duas vozes para baixo, né? A voz mais alta é a voz principal, e as duas vozes, elas estão para baixo, elas são mais graves, né, do que a principal. E elas são, hoje em dia eu ouço e eu penso, que isso? Né? É uma coisa muito... Quando separa elas uma da outra, tipo, elas ficam muito sem sentido, as duas de baixo, né? Elas são umas vozes que fazem meio qualquer coisa, mas daí quando tu junta elas ficam aquele troço meio lisérgico, como tu falou mesmo, né? E eu acho que essa licergia vem muito também por causa do Mosca, o Ricardo Mosca, que fez a mix, quando ele estava lá mixando, ele botou esse trêmulo, esse reverb maluco ali, assim. Foi uma ideia dele que rolou, que eu acho que deu mais essa cola ainda entre elas, assim. É um final maluco de disco, assim. Ah, maravilha. Eu acho que esses papos são sempre muito legais pra gente descobrir esses pormenores do disco, que eu acho que só aumentam as potencialidades do álbum, né, quando a gente é ouvinte e tudo mais. Então eu espero que para quem tá nos ouvindo também tenha sido tão interessante quanto foi pra gente. E nesse momento quero agradecer muito a sua participação, ter topado conversar com a gente, deixar esse espaço para você passar suas redes sociais, seu serviço, onde as pessoas te encontram, te assistem, essas coisas todas. Massa, eu que agradeço, eu adoro vocês, eu já falei, é muito bom estar aqui para bater nesse papo. E o pessoal pode me achar nas redes sociais, é sempre Ian Ramil. Todas elas são. Só o TikTok tinha já uns Ian Ramil registrado, daí é Ian Ramilzito no TikTok. Mas o TikTok é aquela coisa, né? Não consigo entender muito bem. Eu tô lá, boto os vídeos lá, mas eu não sei muito bem o que se faz naquele negócio. E aí no meu site, ianramil.com, tem todos os clipes e tá ali o disco, informações de show, também vai tudo entrar ali. E em seguida também vamos anunciar shows, uma turnezinha, e é isso. Maravilha. Eu sou o Renan Guerra, _Renan Guerra no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você pode seguir a gente no @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E além disso, você também pode apoiar a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por lá você tem acesso a alguns conteúdos com bastante antecedência, inclusive este programa aqui, que é o Por Trás do Disco. Por Trás do Disco é um programa paralelo do podcast VFSM. Toda quinta-feira a gente tem os episódios oficiais. É isso, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.